Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta quarta-feira, uma bancada composta por dois médicos, o comentarista Benjamin Rodrigues Lopes, que é ginecologista, e a gente recebe hoje como convidado o cardiologista Rafael Porto, que vai começar explicando para a gente não a especialidade dele, cardiologia, mas uma outra, que é mais moderna, que é a medicina ortomolecular. Boa tarde, Rafael, bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, doutor Benjamin. Para mim é uma honra estar aqui e poder esclarecer mais a respeito do meu trabalho, porque muita gente ainda não conhece, né, não sabe o que é a medicina integrativa. E a medicina ortomolecular ela faz parte da medicina integrativa e ela trata o paciente como um todo, de forma mais preventiva. É antes do surgimento da doença. Então, com a prática ortomolecular, a gente consegue diminuir o desgaste natural do corpo, né? A gente consegue atenuar o estresse oxidativo. A gente sabe que hoje o estresse oxidativo está relacionado à inflamação e o próprio envelhecimento, né, está relacionado ao estresse oxidativo. Então, a partir da reposição de vitaminas e minerais, a gente consegue atenuar e prevenir diversas doenças, assim como câncer, infarto, AVC, que estão relacionados à inflamação. Bom, a gente pode começar definindo o que é o estresse... Estresse oxidativo. Oxidativo. Estresse oxidativo é um desequilíbrio que ocorre no nosso corpo quando a quantidade de radicais livres ela supera a quantidade dos nossos antioxidantes naturais em conseguir neutralizá-los, né? Porque os radicais livres eles são importantes para o nosso corpo. As nossas células de defesa, por exemplo, elas usam esses radicais livres para combater vírus, bactérias, infecção, células senescentes, que são células velhas, e então tem essa importância. Mas quando ele ocorre de forma acentuada, de forma desequilibrada, propicia, né, favorece o surgimento das doenças. Você que é médico também, Benjamin, você tem medo do radical livre, não? Boa tarde. Como médico mais tradicional, a gente fala assim, eu não creio nas bruxas, mas que elas existem, existem. A brincadeira à parte é assim, nós estamos vivendo nos últimos anos uma revolução ainda silenciosa na medicina. A minha geração, ela foi treinada para resolver problemas instalados. Você tem um infarto, você tem pressão alta, você tem diabetes, eu te dou um antitrombolítico para evitar o infarto, eu te dou um remédio para controlar a diabetes. Esta geração está começando a discutir o seguinte, mas olha, por que a gente envelhece? Por que um dia o meu corpo começa a parar de funcionar? Aonde está o defeito? Alguns dizem, e é isso que eu quero ouvir um pouco do Rafael, que tudo começa no intestino. Bactérias, desequilíbrios, os radicais que são produzidos. E a gente começa a ter ferramentas para controlar isso. Um deles é o ômega 3, que tanto se fala, mas que pouco se entende. Tu quer falar um pouco sobre isso, Rafael? Eu acho muito importante a gente comentar sobre o intestino, né? Para a medicina chinesa, todas as doenças começam no intestino. Agora você tocou no ponto-chave, porque Paulo Schiff é um especialista em medicina chinesa. Como cliente, né? Não como médico, porque eu não tenho essa formação. Então, não é como cliente, como paciente. Então é importante, você falou do intestino, né? A gente ter uma flora gastrointestinal saudável, né? A gente sabe que com o tempo, com o estresse do dia a dia, uso crônico de anti-inflamatórios, uso de antibiótico, o álcool, o fumo, eles alteram a nossa flora gastrointestinal. A nossa flora, que é uma flora sadia, gram-positiva, passa a ser colonizada por uma flora gram-negativa. A gente tem com isso um processo de abertura das junções, né, que unem as células, que são proteínas, e a gente começa a absorver toxinas que não deveriam entrar em contato com o nosso corpo. E aí a gente tem uma deflagração do sistema imunoinflamatório e aí o surgimento de doenças, né? As mais variadas doenças, como
A própria depressão, a ansiedade, né, essas toxinas atingem o nosso cérebro, ela abre canais de cálcio dentro do nosso cérebro e aumenta a inflamação. E aumentando a chance de Parkinson, Alzheimer, depressão, ansiedade. Então é muito importante a gente enxergar, ter esse entendimento sobre o intestino. A nossa colonização saudável no intestino começa pelo parto, né? A gente sabe que o parto normal, quando a criança passa naquele canal vaginal, ela está se contaminando positivamente com essas bactérias sadias, né? Paulo, deixa eu só me arriscar, Rafael, porque assim, eu sempre apanho nesse programa. Os ouvintes que acompanham aqui sabem que assim, eu falo em números, o Paulo corrige, mas esse número eu acho que ele não vai me pegar. A gente, pessoa, é mais ou menos um aglomerado, um conjunto de 10 trilhões de células. Dentro do nosso corpo existem 90 trilhões de outros indivíduos, bactérias, que vivem dentro da gente e que são nossos parceiros. Essas bactérias, a maior parte, vive dentro do nosso intestino. E com o passar da civilização, nós estamos aqui na Terra há quase 1,5 milhão de anos, nós entramos em equilíbrio. A gente que é bonito, fala bem, chama de simbiose. As bactérias ficam dentro do meu intestino, consomem o que sobra para mim e nos dão coisas, dão substâncias, produzem substâncias. Por exemplo, o triptofano, nome cavalar, que é o primeiro precursor do hormônio do bem-estar, a serotonina. É o equilíbrio dessas bactérias que faz com que eu tenha uma vida saudável. Só que a gente se desequilibrou. A gente evita o parto normal, a gente não recebe a doação do que é da nossa mãe, a gente faz um uso indiscriminado, e olha, cuidado, Paulo, de antibióticos. Eu sei que Paulo não gosta de antibióticos, ele tem razão. O excesso de antibióticos mata as boas bactérias e faz com que a gente selecione más bactérias. Agora, o que o Rafael Porto falou é interessante, importante. Você que é um ginecologista e que é bom de números, qual é a porcentagem de partos que são cesarianas e complementos que são naturais, como o Rafael Porto falou, que é mais saudável para essa composição inicial da flora intestinal? A gente vive, no especificamente no Brasil, uma epidemia silenciosa de partos cesáreas. Eu não sou hipócrita, eu não vou dizer que o parto normal é o melhor, a cesárea é o pior. É sempre o melhor para a mãe e para o feto. Mas a gente tem um exagero do parto cesáreo. A vida civilizada nos levou a isso. Eu quero marcar o dia do parto, seja pelo calendário lunar, pela conveniência do trabalho, eu não quero sentir dor. Então a gente optou há muitos anos atrás no Brasil pela cesariana. Isso gera um desequilíbrio. É claro que a gente tem algumas técnicas para resolver isso. Então você pode ter o parto cesariana, mas se o médico tiver treinado, ele pode pegar as bactérias da vagina e te colonizar. Uma segunda fonte dessas bactérias boas é o leite materno. Quando a criança está mamando na mãe, além da proteína do leite, além do amor e do carinho, ela também está recebendo uma injeção de bactérias boas. Se ela não tem isso, com o passar da vida, ela vai ter um desequilíbrio inflamatório. E aí entra o Rafael para a gente poder ajudar e tratar a gente. Bom, você enrolou e não falou a porcentagem. 75% no Brasil de cesarianas, uns 30% de parto normal. No meio a gente tem o parto de fórceps, que não é nem normal nem cesariana. Países civilizados ou de outra formação cultural, por exemplo, o Japão, é em torno de 10 a 13% de cesarianas. Você, Rafael, você sabe se você nasceu de cesariana ou parto normal? Cesariana. Cesariana? E depois você foi amamentado? Foi. Então você 6 tem meses. A tua formação bacteriana teve um impulso bom na infância? Quando recém-nascido, né? Sim, na infância sim, mas na adolescência eu fui diagnosticado até com síndrome do colo irritável, né? E nunca nenhum médico alopata me deu uma explicação plausível assim, sobre esse assunto, né? Sobre Aí você se aprofundou por causa do teu caso? A gente acaba se tratando, né? Inclusive eu estou com um quadro de lombalgia por ficar muito tempo sentado, 12 horas sentado, e eu estou tomando a cúrcuma, né? Que é um anti-inflamatório natural,
estou tendo uma boa resposta. Até agora não fiz uso de anti-inflamatório não hormonal. Como é que é a cúrcuma como anti-inflamatório natural? Em que formato? É o pozinho de cúrcuma? É, o pozinho. A gente faz em cápsula, né? E toma geralmente 500 miligramas 2 vezes ao dia. É, porque para ser a natural fora de cápsula é uma quantidade muito grande, né? Teria que ter uma quantidade muito grande, porque ali não contém só a cúrcuma, né? Você sabia disso, Benjamin? Não especificamente da cúrcuma, mas existem outros anti-inflamatórios. Quem faz homeopatia trabalha muito com a arnica também, que é um bom anti-inflamatório. A gente sabe que essas substâncias ajudam, mas o mais importante é você tratar as tuas bactérias. As coisas vão tão enlouquecidas, às vezes, que hoje existe no mercado o transplante de fezes, em que você pega bactérias de uma pessoa e põe em outra pessoa mais saudável. Mas isso tudo causa um envelhecimento. Mas tem um outro conceito, que não sei se o Rafael vai querer abordar sobre isso, que é assim, nós somos também o responsável da nossa química interna, os hormônios. Como é que você trata essa questão do hormônio? Você espera o hormônio estar abaixo do normal para interferir ou pequenas mudanças já são importantes? Você tocou num assunto muito interessante em relação ao transplante de bactérias, né? Nós combinamos Então, isso aqui, não, lógico. mentira. Já tem até estudos mostrando que esse transplante de bactérias, eles ajudaram pessoas com quadro de obesidade, né, a ter uma perda importante de peso. Então é muito, muito interessante isso. E a questão dos hormônios, como é que você trabalha? A gente vai falar basicamente, isso que eu acho que importa muito, é tireoide, que eu acho que é importante, e a testosterona em homens e mulheres. Essa parte do hormônio, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque na maioria dos casos, o que eu vejo não é uma deficiência do hormônio, mas é uma resistência. Esse estresse oxidativo, essa inflamação, eles dificultam ali a atuação do hormônio. Então a gente fala mais em modulação hormonal do que reposição, que são coisas muito diferentes, né? Explica um pouquinho melhor. É quando você está com o seu corpo muito inflamado, quando você está com quadro de estresse, com quadro de obesidade, você vai dosar a sua testosterona, testosterona total está em torno de 300, 400, isso você com 30, 40 anos, né? Mas a sua adrenal ali continua produzindo essa testosterona, só que com o aumento da resistência à insulina, desse estresse oxidativo, essa testosterona não consegue ligar na célula e exercer o seu papel, né? Um deles aí no caso seria a síntese proteica. Então muitas vezes é comum a gente ver pessoas aí na academia que estão com a testosterona baixa, vai lá, toma, recebe uma carga grande de testosterona e fica dentro de um quadro inflamatório, aquele hormônio vai inflamar mais ainda, isso vai aumentar o colesterol, vai aumentar o risco cardiovascular, vai aumentar a pressão arterial. Então é importante primeiro a gente determinar, a pessoa está com insuficiência do hormônio ou ela está inflamada. Geralmente a gente trabalha com antioxidantes para diminuir essa inflamação, né? E a reposição hormonal ela não pode ser tão agressiva, geralmente eu faço uma reposição tópica, né? Que é pela pele, transdérmica que a gente chama, porque a gente não precisa de muito hormônio. E como é que qual é o diagnóstico do estresse oxidativo? Como é que você é uma análise de alguma parte do corpo da pessoa, uma análise de laboratório? A gente faz o exame clínico, o exame físico, a gente pode determinar e sugerir estresse oxidativo, por exemplo, pela medida da circunferência abdominal. A gente sabe esse é um bom parâmetro de saúde. A circunferência abdominal em homens acima de 94 centímetros e em mulheres acima de 80 centímetros, ela está relacionada a maior risco de infarto, AVC, câncer, porque hoje a gente tem um conhecimento que essa gordura visceral, ela libera substâncias inflamatórias, né? E aonde tem inflamação, são as células de defesa ali atuando de forma exacerbada e produzindo esse estresse oxidativo. Hoje a gente consegue determinar isso laboratorialmente.
com exames de sangue. Por exemplo, PCR ultrassensível, a gente mede a inflamação. Gama-GT é um outro marcador inflamatório que poucos médicos acabam pedindo, mas a gente mede a oxidação pela gama-GT. Tem outros marcadores também. O que é PCR? PCR é uma proteína, proteína C reativa produzida pelo fígado em processo inflamatório. Então, ela serve também para diagnóstico de doenças autoimunes, não serve? Também. No processo autoimune a gente tem a inflamação. Eu estou aqui, eu quero deixar bem claro que inflamação não é ruim, Paulo. Quando a gente tem uma infecção por vírus, bactéria, a gente vai ter uma resposta inflamatória, vai aumentar a PCR. Acontece que na vigência de não infecção, a gente não pode ter uma PCR aumentada, né? A gente tem que ter o nosso sistema inflamatório com uma resposta baixa, né? Aquela análise do cabelo também serve para essa análise estar superada? É que ele olha para mim, que eu montei um pouco o cabelo, e fala, não vai poder fazer diagnóstico nunca. Essa análise do cabelo eles faziam antigamente, né? Hoje a gente superada hoje. Hoje a gente faz através de exames de sangue, a gente consegue ter um perfil do paciente, se ele é inflamatório ou não. É da época da formatura do Benjamin ou da minha, Benjamin? Pré-formatura. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente porque é bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, é uma bancada médica hoje, o Benjamin Rodrigues Lopes e o Rafael Porto. O Rafael Porto é cardiologista, mas também é medicina ortomolecular, é a especialidade dele. O que você quer perguntar para ele, Benjamin? Não, eu acho que a gente abordou uma coisa que ficou um pouquinho, passou rápido. Quando a gente fala em inflamação, a gente pensa pejorativamente. É mais ou menos que nem estresse. O estresse é uma reação que o teu corpo se prepara para quando você é atacado. Então, ele te dá mais energia, você foge do leão na selva. O problema é que a gente vive em estresse crônico. O problema é que a gente vive em inflamação crônica. Eu queria perguntar, Rafael, como é que a gente tira isso? Toma remédio para tirar o estresse? Toma remédio para tirar a inflamação? Como é que você vê a prevenção disso? Como é que eu me desinflamo? Eu já olhei para a minha barriga, falei, meu Deus, vou medir ela hoje em casa. Agora, esse negócio da barriga, a pergunta do Benjamin é muito importante, né? Porque ela se refere a modo de vida, ela se refere a pessoa se olhar como um todo, né? Será que é dessa maneira que eu devo viver, né? Porque tem gente que põe tudo no papel e diz, não tem o que mudar, né? Eu vou continuar lidando com esse estresse profundo. Mas uma dúvida que me ficou, você falou que a cintura acima de 94 centímetros em homens é na altura do umbigo e acima de 80 em mulheres, é sinal, é que nem água no umbigo, sinal de perigo, né? De AVC, de infarto, de outros tipos de doença. Mas não é proporcional, é diferente. O Soteldo lá, o ponta do Santos, do Michael Jordan lá, do basquete dos Estados Unidos, ou LeBron James, né? Um tem 1,60 m, outro tem 2,20 m, 2,15 m. Não é proporcional esses 94? Você falou para uma altura média? Não, então, Paulo, na verdade não tem para altura, porque essas pessoas aí que você comentou são pessoas fortes, né? Tem uma massa corporal, uma grande quantidade de músculo no corpo, mas a cintura na região do umbigo, ela não tem que ser com uma circunferência maior do que esses valores aí. Interessante. É 94 e 80. O último consenso, né? Que isso vem mudando. Daqui a pouco está em 50. Você vai medir isso hoje, Benjamin? Eu já medi. Eu sou consciente dos defeitos. Mas vamos falar do estresse, como evitar. Mas eu quero lembrar o seguinte, quando você fala desses esportistas, é um grande exemplo, assim. Todo mundo fala que o esporte faz bem para a saúde. E todos os ex-jogadores pagam um preço. Porque o esporte de alto impacto, de competição, ele também causa doenças. É comum ver jogadores com problema nas pernas, nos joelhos, no braço para quem joga tênis, para quem luta boxe, problema da demência, porque é um estresse contínuo em grande quantidade. O grande problema do mundo será o estresse? Não, mas vamos lá. A tua receita para a telespectadora, para o telespectador, como reduzir Pega o a caneta, estresse. papel.
Então, a vida moderna que a gente tem hoje é difícil, não tem como acabar, eliminar o estresse, né? Mas tem algumas atividades e práticas que a gente consegue atenuar, diminuir essa resposta inflamatória com a prática diária de exercícios físicos, exercícios aeróbicos e resistidos, tomando mais água. A gente sabe que a água, ela em grande quantidade, ela previne essas reações químicas, esse estresse oxidativo, então é muito importante. Vamos obedecer, espera aí, vamos obedecer. Converso com os meus pacientes e eu vejo que a maioria não toma a quantidade necessária de água diária. Como atenuar também... Tem uma referência da quantidade de água diária? Geralmente é em torno de 2 litros a 2,5 litros, né, para um paciente em torno de 70 quilos. Então, assim, voltando, como que a gente diminui esse estresse? Com a prática de meditação, vale lembrar aqui também que pensamentos tóxicos, relações tóxicas, pensamentos negativos, né, seja em casa ou no trabalho também, você ficar ali com esses pensamentos, você libera uma quantidade muito grande de cortisol, de noradrenalina. Essas substâncias vão atuar dentro da célula, promovendo inflamação, promovendo morte celular, né? Então, isso acaba envelhecendo também e propiciando o surgimento de doenças. Então, quando a gente propõe a medicina integrativa, a gente tem que olhar o ser humano como um todo, né? Não só a parte física, mas a parte mental e espiritual também é importante. A célula morta que você se referiu, como é que ela é eliminada pelo corpo? Porque ela pode ser uma célula superficial, de pele, de cabelo, de barba, né? Mas ela pode ser também uma célula de órgão ou de músculo. Como é que é a eliminação dessa célula morta? Exatamente, pode ser uma célula da pele, assim como uma célula do coração, aí o impacto vai ser maior, né? Se for uma célula do coração ou um próprio neurônio mesmo, né? Então a gente sabe que hoje... Ela continua ali ou o corpo elimina? Muitas vezes, Paulo, ela continua ali, né? Quando o corpo elimina, menos mal, né? O problema são as células senescentes, que essas células ficam, a gente chama de células zumbis, que elas ficam ali, elas contaminam as outras células que estão ao redor e essa célula não morre. Ela muda o seu material genético, ela se torna uma célula programada e o nosso sistema imunológico não consegue muitas vezes eliminá-la. Então essa célula acaba contaminando as outras e a célula senescente, a gente sabe hoje que ela pode se transformar num câncer, né? Que é uma célula maligna. Aí ela não vai morrer nunca mais. Você sabe que a gente começa a viajar, o programa não é um programa de saúde especificamente, mas nós hoje estamos dominando a bancada e o engenheiro vai ficar mais anotando e ouvindo. Tudo começa na nossa vida no que a gente come. Quando chega no intestino, se a gente come besteira demais, os produtos cada vez mais sofisticados, transformados, quando a gente mata as nossas bactérias... Né? O nome não é processado, alimentos processados, né? Quando a gente mata as nossas bactérias, o nosso intestino ele é formado por células que estão grudadas e elas absorvem os resíduos, os alimentos, tudo que é bom. Elas vão ficando afastadas e começam a passar coisas que não deveriam entrar no nosso corpo. Isto causa uma loucura no nosso sistema imunológico. E é uma loucura mesmo, porque ele começa a não reconhecer mais o que é meu e que não é meu. Às vezes ele mata demais as bactérias que entram, às vezes eles matam células nossas e causam as doenças autoimunes, que é uma epidemia do século XXI. Neste momento a gente tem muita gente alérgica, muita gente com doenças autoimunes que a medicina tradicional não explica. A medicina ortomolecular, a integrativa, começa a entender isso. Não é isso, Rafael? É exatamente isso que acontece. Na verdade, a medicina tradicional, ela coloca, ela diferencia, né? Por exemplo, a doença autoimune da tireoide em relação à psoríase, mas é tudo a doença que o Dr. Benjamin colocou. É essa hipermeabilidade intestinal que favorece a entrada dessas substâncias tóxicas. Essas substâncias vão ativar o nosso sistema imunológico
E esse sistema, então, vai começar a atacar as nossas células. Aí a gente vai entrar num quadro de insuficiência na produção num quadro de hipotireoidismo, a gente vai entrar num quadro de falência hormonal, a gente vai ter lesão de pele, né? Então é muito importante. E o doutor colocou em relação à abertura dessas células, com isso a gente deixa de absorver nutrientes importantes, como a vitamina B6, vitamina B9, que a gente sabe que é crucial para a produção, por exemplo, de serotonina. Então, a gente sabe que essa alteração intestinal, ela favorece, ela aumenta o risco de depressão e de ansiedade. Então, esse desequilíbrio intestinal, ele é um fator de risco para doenças autoimunes? É um alto fator de risco? Paulo, não só doenças autoimunes, mas também para inflamação em geral, infarto, AVC, câncer, né? Câncer coloretal, depressão. Câncer coloretal foi o que matou o Pelé, não foi? Pelé, Roberto Dinamite, que agora causa a Preta Gil. Né? O que é interessante, medicina é sempre interessante, mas a gente chamava isso, quando eu me formei, é que assim, a gente tem uma hierarquia de idades aqui. O Paulo tem 10.008 anos, quase 10.009, eu tenho um pouco menos, mas naquela época a gente chamava que eram doenças do envelhecimento. Como se fosse natural que o mais idoso, o velho, eu, tivesse essas doenças. Nós começamos a perceber que não. Tem muita gente mais jovem tendo isso. O câncer de colo, que era da 5ª, 6ª, 7ª década de vida, está pegando pessoas da 3ª e 4ª década de vida. O câncer de mama também. E a gente não conseguia explicar isso, até que a medicina integrativa começa a explicar. E eu queria pensar um fato aqui que estava passando batido, porque o Paulo é um homem profundamente instruído e religioso. E na religião, a gente sempre aprendeu. Pai e mãe falava isso, o pastor, o padre, o rapaz do centro, assim. Pensa bem, maus pensamentos atraem coisas ruins. E você falou o mecanismo disso. É verdade mesmo? O mal pensar faz o mal sentir e o apodrecer, o adoecer? Você usou a palavra pensamento tóxico e relação tóxica, né? Pensamento tóxico pode ser em casa, no trabalho, ou uma relação mal resolvida com algum amigo seu, e você fica ali sentindo aquela raiva, né? A gente, na verdade, o nosso corpo, você não vai estar imune a isso, você vai sentir raiva. O problema é você sentir a raiva, ficar com aquele ódio todos os dias, com aquele sentimento, naquela relação mal resolvida. Eu me refiro a esse tipo de pensamento, que seria um pensamento tóxico, né? Porque atualmente, não só atualmente, mas não tem como a gente não sentir raiva, né? Esse é um mecanismo do ser humano mesmo, mas você cultivar isso, né? Você ter relações mal resolvidas, aquela raiva no trabalho ou em casa mesmo, então é importante, a gente até indica para muitos pacientes a terapia, né? Porque não adianta você tratar, o paciente vai muitas vezes no psiquiatra, toma remédio, vai no ortomolecular, complementa o tratamento do psiquiatra, né? Vale lembrar, pegando esse gancho aqui, que a medicina ortomolecular, ela não se opõe à convencional. O próprio nome diz, ela é integrativa, ela enxerga o ser humano como um todo, e muitas vezes com a ortomolecular eu consigo diminuir o antidepressivo e associar vitaminas e minerais. E aí a gente tem uma atuação sinérgica, a gente potencializa o tratamento. Algumas vezes, em casos leve a moderado, a gente consegue retirar a medicação, mas o intuito não é ir contra, mas sim a favor. E muitas vezes, nesses casos, eu acabo indicando o psicólogo, né, o psicanalista. As emoções negativas a que você se refere, de uma certa maneira havia uma intuição de que elas produziam prejuízos para o organismo. Hoje isso é bastante claro. Hoje isso já é comprovado. Porque há muito tempo se fala que a pessoa ficou verde de raiva, por exemplo, ficou amarela de medo, não é? Que são reações de hormônios que o corpo produzem para reagir ao medo, para reagir à raiva. E a pior dessas emoções é a que domina o século XXI, que é a ansiedade, porque ela é uma emoção pano de fundo, não é? A raiva, você falou de uma raiva continuada.
Mas a raiva normalmente é momentânea. Você sente a raiva e passa a raiva. O medo é momentâneo, o medo é bom. Se você não tiver medo de ser atropelado pelo caminhão, você atravessa a rua na frente dele, né? Então você sente o medo e depois o medo passa. Agora, a ansiedade não passa, não é, Rafael? A ansiedade é difícil, principalmente agora, após a pandemia, né? Então, é muito intenso isso, eu vejo isso nos pacientes. Acho que quase todos os pacientes trazem algum grau de ansiedade, mas a ansiedade está muito relacionada à pessoa que quer viver o futuro e quer controlar as coisas e fica planejando e esquece de viver o presente, né? Então é importante a pessoa viver de forma acentuada o presente dela e não querer controlar o futuro. Mas esse quadro de ansiedade, ele se generalizou, se tornou uma pandemia também, né? E as pessoas estão extremamente ansiosas. Agora, Rafael, você aprendeu isso no curso de medicina ou você percebeu isso depois? Isso é muito pouco discutido, né, na nossa formação, infelizmente essas coisas... Os seus professores não falavam disso? Essas coisas que a gente está colocando aqui foi muito pouco discutida na faculdade. O Dr. Benjamin colocou a questão do alimento, né? Hoje o alimento enlatado, rico em conservante, isso favorece muito a inflamação, o risco de câncer, principalmente coloretal. Então essas coisas, como o pai da medicina, o Hipócrates, dizia, o meu alimento é meu remédio. Então, quando a gente previne, Paulo, a chance, por mais que você venha adoecer, mas o seu corpo está preparado. A gente não sabe, não tem como eliminar a chance de você um dia ficar doente. Mas quando você tem uma alimentação saudável, você pratica exercícios físicos, você não tem esses pensamentos tóxicos, né? Você pratica o bem-estar, a meditação, você pode adoecer, mas você vai adoecer de uma forma diferente. Como o doutor colocou aqui, você não vai apodrecer. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, e aí o médico Rafael Porto e o Benjamin, também é médico, vão explicar uma das causas que é mais discutida hoje, é moda discutir a questão do sistema imunológico e da vitamina D. Depois sintetizada, o sol ajuda, né? Depois do intervalo eles explicam. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. Hoje participam, a gente tem como convidado o médico cardiologista e falou nada de coração até agora, falou de medicina ortomolecular, da influência dos nossos hábitos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, na nossa saúde, Rafael Porto. E participa também o comentarista de quarta-feira, o médico Benjamin Rodrigues Lopes. E essa história de vitamina D, que o Benjamin já me corrigiu, diz que não é vitamina D, é o hormônio, é verdade, Rafael? É verdade, na verdade, até pouco tempo tomou essa conotação aí. Hoje a gente sabe que a vitamina D ela é um hormônio, ela atua diretamente não só na célula, mas ela atua ali regulando os nossos genes, né? A gente sabe do papel importante da vitamina D até na prevenção contra o câncer. E por que está na moda essa história de se falar tanto de vitamina D? O médico, muitos médicos, a primeira coisa que o paciente chega no consultório, vamos fazer o exame de laboratório da vitamina D. Eu vou ser grosseiro, às vezes para mim porque dá dinheiro, porque está vendendo bastante. Mas olha, nós estamos vivendo um momento do mundo, eu vou brincar com o Rafael, que é assim, como não ter medo e não ter estresse? Nós estamos saindo de uma pandemia, estamos saindo de uma eleição que mexeu com toda a nossa região, civilização brasileira. Ao mesmo tempo, a gente tem uma mudança de hábito. Durante 2 anos, 3, falaram para a gente, fique em casa. A vitamina D é uma das poucas substâncias que vem de graça. A gente pode sintetizar ela com a luz do sol. Mas a gente não podia nem ir na praia aqui, estava excluído. Tinha o seu momento para isso. Ao mesmo tempo, a gente percebeu que nós estamos vivendo mais confinados. O Paulo, quando nasceu nessa cidade, há alguns anos atrás, a casa tinha quintal, o vozinho passeava na rua. Hoje nós vivemos encaixotados, estressados, comemos mal, processados. A falta do hormônio D cada vez mais evidente. E hoje a gente descobriu a ação dele.
Existem algumas outras substâncias que são muito importantes. Acho que a gente podia fazer um pinga-fogo com ele. É o hormônio D, é o ômega 3, é a melatonina, o hormônio do sono. O que você acha? A gente toma isso, não toma isso? Vai tomar sol? Que horas que a gente pega sol? Passa filtro solar? Como é que o cardiologista nos recomenda isso? Na verdade, a gente tem um tipo de colesterol, 7-D-hidrocolesterol na pele, que se transforma na vitamina D, né? E aí, para a gente ter essa transformação da vitamina D ativa, sofre um processo de 2 hidroxilações consecutivas no fígado e depois no rim. Por isso é importante também a gente ter esses órgãos aí saudáveis. O químico ali está delirando. Né? Então não é só tomar o sol, a gente tem que ter uma vida saudável também. Em alguns casos, por esse processo que o Dr. Benjamin colocou, a gente vive hoje de uma forma muito confinada, no trabalho, em casa, com pouca exposição ao sol. Então a gente acaba suplementando, mas vale lembrar aqui que isso se tornou uma febre, né? Nas redes sociais, nas próprias academias também, nos consultórios médicos. E a gente tem que suplementar essa vitamina D de uma forma responsável, Paulo. Porque a gente sabe que a vitamina D ela tem um efeito calciotrófico, que é a absorção de cálcio no rim e no intestino, que pode fazer mal à nossa saúde. Essa a que vem da suplementação? Isso. Ou a solar também? Não. A da alimentação. Tem pessoas hoje, eu vejo no meu consultório... Da alimentação nem das cápsulas, das cápsulas, da suplementação. Eu vejo pessoas hoje tomando 15 mil, 20 mil por dia, né? É claro que tem alguns casos que tem essa indicação, mas isso é minoria. Então, isso se tornou uma febre. E por esse efeito de absorção do cálcio, a gente pode aumentar a inflamação. Porque esse cálcio ele pode vir a se depositar em tecidos moles, em artérias, nos nossos órgãos. Então, quando a gente suplementar de uma forma assim exagerada, tem que ser supervisionada pelo profissional, complementada, associada à vitamina K2, que vai direcionar essa vitamina D para o osso, que é onde vai direcionar, o cálcio para o osso, que é onde esse elemento tem que ficar, né? Então vale a gente reforçar, é muito importante a vitamina D. Tem estudos até mostrando aí a vitamina D com a atenuação dos sintomas da Covid-19. Mas eu acho que a gente tem que ver os dois lados, ponderar e individualizar cada caso. E agora, como é que é a absorção do sol, a exposição ao sol, que é bacana, que é proveitosa para a síntese de vitamina D? Então, essa exposição ela não pode ser... só no verão que ela acontece? Não, ela acontece em outros períodos também, em outras estações. Mas assim, é importante, por exemplo, também a gente tem que ver a cor da pele, né? Por exemplo, a gente aqui que tem a pele muito clara... Olha para o Paulo, que é quase um nórdico. 10, 15 minutos aí por dia, a gente consegue aumentar substancialmente a nossa vitamina D e com isso prevenir doenças também. A gente tem que ver o outro risco também da exposição solar, que é o câncer de pele, né? A gente não pode desconsiderar esse fator também. Agora, esses 10, 15 minutos por dia estão no horário de sol mais forte, entre 10 da manhã e 2 da tarde? É no corpo todo? Basta expor uma parte do corpo? Como é? Geralmente é na região aqui do tórax, né? Que essa região é uma região que fica mais exposta. Eu falei que em 10 a 15 minutos para gente que é branco. Aí isso vai variar conforme a cor da pele também. Geralmente a gente indica o sol aí até as 10 e depois das 4 horas. Não precisa ser aquele sol escaldante ali, meio-dia, né? É antes das 10 e depois isso, das 4? Isso, é o mais saudável. Mas todos os dias, né? Todos os dias? Todos os dias. Como o Benjamin faz, né? Você sabe que quando a gente começa a entrar nisso, dá um programa de semanas. Quando ele fala da vitamina D, do hormônio D, todas as substâncias importantes vêm de uma moléculazinha chamada colesterol. Ela é quebrada e produz uma substância, o nome é bonito, ciclopentano, perido, fenantreno. Essa moléculazinha de nome escabroso serve para tudo, para a síntese do hormônio D, para a síntese dos hormônios sexuais, para a síntese da adrenalina, da noradrenalina. O colesterol, que é tão mal falado, ele é importante para a gente. Porque Hipócrates dizia, eu vou citar ele aqui já que você citou o pai,
A diferença do remédio para o veneno é a dose. Se eu tenho um remédio muito bom numa dose errada, eu vou fazer mal. O hormônio D é isso. Os hormônios também servem para a gente ter uma noção de tempo. Durante o dia, o teu ciclo de sono e vigília, ele é regulado por uma substância chamada cortisol e melatonina. Um te acorda e um te faz dormir. Só que a gente vive com luz o dia inteiro, informação, a gente bagunça o sono. As mulheres têm um ciclo mensal. Os hormônios da mulher variam durante o mês. Então, elas mudam durante o mês, elas percebem isso. E a síntese do hormônio D varia conforme o ano. Ele é mais sintetizado no verão e menos no inverno. O grande problema é que a nossa civilização parou de perceber a natureza. Ninguém mais olha para as estrelas, ninguém mais respeita os horários de vigília, de sono. E aí a gente tem as pessoas estressadas que vêm no teu consultório, vêm no meu também, e dizem, olha, não consigo dormir, tenho cansaço durante o dia, à noite eu estou acordado. Como é que a gente resolve isso? É uma inflamação também? Eu já sei a resposta. Exercício físico, alimentação adequada e pensamentos sadios, não é isso? Então, Paulo, isso daí ajuda bastante, né? A gente tem que entrar num equilíbrio. Eu coloquei aqui, o doutor comentou em relação ao cortisol, mas o cortisol, ele é benéfico também, né? Quando a gente acorda, aquela vontade, na verdade a gente não tem vontade de sair da cama, né? Mas quem vai fazer isso, a gente sair da cama e dar esse primeiro salto, é o cortisol. Eu tenho porque eu estava de plantão, estava louco para sair, para ir para casa. O que acontece é isso, esse hormônio, ele é aumentado, né? Então ele, de forma acentuada, ele pode desregular o nosso sono, né? Então, muitas vezes a gente tem que ter essa higiene do sono. A pessoa deixa para fazer aquela atividade física muito tarde, né? Quase na hora de dormir, vai tomar banho ali antes de dormir. Tudo isso pode acordar, despertar a pessoa, dificultar o sono. Leva o celular para a cama, né? E fica ali conversando, vendo vídeos. Então, a gente sabe que a melatonina produzida no nosso corpo, ela só vai atuar, ela só vai ser produzida a partir da serotonina, ela sofre um processo aí químico, e ela só vai ser produzida no escuro. Então, não adianta a gente ficar ali com aquela luz do celular na hora de dormir. Então, vai para a cama, apaga toda a luz, tem que fazer essa higiene mental também, deixar os problemas para resolver no dia seguinte, não levar problema para a cama. Então, eu acho que é um conjunto de fatores que a gente tem que ponderar, Essa de não levar o problema para a cama, essa mulher adora fazer DR na hora de dormir, é um veneno para isso. Não é só mulher, tem muito homem que também gosta, né? Não, homem faz DR no bar, a mulher faz DR na cama. Olha o preconceito. E a gente brinca assim, mas é verdade, um dos conceitos que perpassam essa nossa conversa hoje é o que os gregos chamavam mens sana in corpore sano. Se a cabeça e o corpo não estão integrados de uma maneira sadia, a gente adoece. E hoje a gente tem uma possibilidade, não é só de viver melhor, é viver melhor e mais. A gente sabe que a gente vai morrer, mas um dos conceitos do anti-age é o seguinte, em algum momento o meu corpo vai parar de funcionar, não sei quando, mas eu posso atrasar ao máximo essa parada, este envelhecimento, não é o envelhecimento das feições, é o envelhecimento dos nossos órgãos para que eu viva mais anos e bem. Consegue fazer isso também com a integrativa e com a ortomolecular? A gente consegue atenuar esse processo, o próprio processo de envelhecimento, né? Então, a partir da dosagem de vitaminas e minerais, a gente consegue fazer essa reposição e diminuir esse estresse. Porque o nosso corpo, ele é um laboratório químico ambulante. O tempo todo estão ocorrendo ali reações químicas e para que essas reações químicas aconteçam, a gente tem que ter os cofatores que aceleram essas reações, que nada mais são do que essas vitaminas, né? O próprio nome diz, vitamina, uma amina que é vital à nossa saúde. A gente não consegue viver de forma saudável sem essas vitaminas. Então, dosando esses exames, a gente consegue ver, porque muitas vezes não estar doente não significa estar saudável. Você começou o programa falando do estresse oxidativo e dos radicais livres. Depois a gente
passou para a alimentação, para os exercícios físicos, né, para o equilíbrio químico do corpo em função dos hormônios. Tem alimentos que devem ser evitados pela possibilidade de acúmulo de radicais livres no organismo? Posso comer batata frita no McDonald's com uma Coca-Cola geladinha? O doutor mencionou um aqui, o fast food, né? Tem até acho que tem um nutricionista nas redes sociais aí que colocou um lanche, ele já tem acho que mais de 5 anos, se não me engano, né? O lanche ele está exposto ao meio ambiente e ele não oxidou, ele não estragou. Então a gente vê por isso a quantidade de conservante que tem naquele lanche, né? Problema da batata frita também em relação à fritura. O problema é que é gostosa, né? Isso que é a desgraça, cara. O chocolate. Mas assim, Paulo, eu acho que tudo é ponderação, tá? Também a gente a gente tem que ter o prazer da nossa vida, a gente pode de vez em quando comer uma batata frita, tomar uma cerveja. Eu não acho que a gente tem que virar um monge e viver como muitos dizem aí em rede social. Eu acho que isso é muito bonito, mas a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Eu não posso, o paciente chega para mim no consultório, eu não posso, por exemplo, falar, não, você nunca mais vai tomar cerveja, né? O problema não é a cerveja, o problema é a quantidade, é ele tomar cerveja todo dia, por exemplo. Rafael, eu conheço o nosso âncora Paulo Schiff e eu leio o seu pensamento. Ele quer saber duas coisas: vinho e chocolate. É verdade que o vinho protege antioxidante? Tem a dieta do Mediterrâneo, né? Frutas secas, né? Azeite, azeitona, né? Essa dieta do Mediterrâneo. Vinho, né? A gente indica essa dieta do Mediterrâneo. Somente se tiver no Mediterrâneo, aí é maravilha! Tem estudos mostrando aí a redução de mortalidade cardiovascular com essa dieta. Tem resultados aí até melhor do que remédio, né? E em relação ao vinho, o vinho tem uma substância que chama resveratrol, que é um antioxidante poderoso, né? Isso, com o vinho também, o álcool em pequena quantidade, ele tem um efeito vasodilatador e ele atua na coagulação do sangue. Então, o consumo de álcool, ele tem uma curva em J de mortalidade cardiovascular, na qual a gente sabe que quem não consome tem uma mortalidade maior do que quem consome de forma moderada, e quem consome de uma forma intensa tem uma mortalidade maior, né? Por causa dos efeitos oxidantes do álcool, né? Para o álcool ser metabolizado, ele acaba gerando inflamação, o aumento daquele estresse oxidativo que a gente colocou, dos radicais livres, né? Então, o vinho é bom? O vinho é bom se consumido de forma moderada. Uma taça por dia? Todos os dias? Mas a gente tem que... É importante a gente individualizar isso também, né? A gente olhar para a parte hepática do paciente, a gente consegue ver isso em exame de ultrassom. Então, se o paciente ele tem uma esteatose, mesmo que seja leve, que é o acúmulo de gordura no fígado, eu não indicaria todos os dias. Bom, chegamos ao final do Opinião desta quarta-feira, com essa bancada médica, o Benjamin Rodrigues Lopes, o Rafael Porto, que nós recebemos hoje aqui. Agradecendo a participação dos dois, agradecendo a participação da equipe técnica de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12h, tarde, pouco depois da meia-noite, na reapresentação. Se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade de quarta-feira. Se assistiu à noite, boa noite e até amanhã.